Bem-vindos a mais um Talking Day, desta vez para falar do Agosto Dourado, mês que visa falar um pouco mais sobre a amamentação e a importância dela também para as mamães, futuras mamães, e é por isso que hoje a gente conversa com a especialista em amamentação, a Lívia Meyer-Schneider, e também com a Marina Moreno, que é uma mãe agora recente de uma bebê de 6 meses e que procurou essa ajuda para ter um auxílio nesse momento tão especial para muitas mulheres. Meninas, bem-vindas ao Diário do Iguaçu. Obrigada. Obrigada. Prazer estar falando com vocês nesse mês que é tão importante para nós profissionais da área da materno-infantil falar sobre o Agosto Dourado. O Agosto Dourado vem vindo aí nos últimos anos com mais força. Ele visa fazer muitas ações para as mães e para as mulheres que pensam também em maternar. Qual a importância da gente falar um pouco mais sobre ele? Então, o agosto ele foi designado esse mês para a gente ter mais ênfase e alusão ao Agosto Dourado, para a gente falar sobre a importância do aleitamento materno, incentivar cada vez mais essas mulheres a amamentar e dar todo esse apoio que elas precisam. E a gente sabe que para muitas mulheres já é um momento um pouquinho delicado, puérpero ali, e muitas mulheres não conseguem ter o leite e não conseguem amamentar. E é algo esperado pela maioria. O que pode dificultar? Como funciona esse momento? Como você falou, a amamentação ela é esperada por todas as mães. E esse receio e esse medo que ela tem de não produzir leite suficiente ou de achar que o seu leite é fraco, que isso não existe, né? Não existe leite fraco. É importante que a gente dê todo o apoio a essa mulher e principalmente mantê-la num momento que é desafiador, ela ficar confiante nesse processo, né? Confiar no corpo dela, confiar no processo do aleitamento materno. Tem mães que às vezes essa descida do leite, a pojadura é um pouco mais rápida, às vezes demora um pouquinho mais, então a gente dá todo esse apoio e esse suporte para que ela fique confortável e a amamentação flua. Até porque existem muitos mitos e verdades, coisas que eram ditas pelas avós, que tem que fazer, e essa é uma área também que está crescendo na área da saúde, de vocês ajudar. Qual é o trabalho de quem está ali nesse momento da mãe? Então, nós quanto consultoras de aleitamento materno, a nossa prioridade é isso, né? Dar confiança e autonomia para essa mãe, para que ela possa amamentar o seu bebê. Pode ser que aconteça algumas situações em que essa amamentação não seja tão prazerosa nesses primeiros dias, né? A Marina vai estar aqui, que vai poder nos auxiliar também. A primeira semana é muito desafiadora para a amamentação. E a gente passa por processos, por desconfortos e que às vezes a gente precisa estar do lado dessa mãe para dizer assim, calma, isso vai passar. E passa. E passa. O que eu vejo eu falei pra Lívia até quando ela veio lá em casa, acho que era no segundo dia, depois que a Serena nasceu. Eu falei pra ela, achei que a parte mais difícil tinha passado, que era o parto. E, na verdade, não, tem a parte da amamentação ainda. Eu acho que tem muito um tabu em cima disso. Porque eu percebo assim que não é uma coisa, para muitas mães não vai ser tão natural quando se fala, né? Então, às vezes tu vai precisar ter uma técnica ali, alguma coisa que te ajude, né? Uma profissional, no caso, especializada, que te ajude. Eu vejo que isso faz toda a diferença. No meu caso, não foi um caso que assim, a descida do leite veio super rápido, tinha muito leite, não foi bem assim. Então, assim, com auxílio, claro, tem técnicas, né, para isso. Então, com o auxílio de medicação certa, com o auxílio de a pega certa, como fazer, como estimular para que isso aconteça. E a gente brinca assim, eu realmente quis amamentar, né? Então, eu fiz acontecer aquilo ali. E aí, depois tu vê o bebê crescendo, engordando, e tu fala, eu consegui. Valeu a pena todo aquele Valeu esforço a pena, nos primeiros dias, exatamente, né? exatamente. E bem como a Marina falou, às vezes essa descida do leite ela demora. E aí acaba dando uma frustração para essa mãe, porque às vezes é necessário a complementação também, né? Porque a gente visa todo um cuidado para esse bebê também. Então, o leite materno, ele é o melhor alimento, né? Ele é o padrão ouro, que hoje a gente fala, né? Mas às vezes quando tem essa demora, às vezes a gente precisa
ter uma complementação e a mãe precisa confiar que essa complementação vai ser por um período curto, né? E aí a gente tem técnicas e vias seguras para fazer essa complementação que não atrapalha no processo do aleitamento, né? A Marina usou a translactação, né, Marina? Sim, eu na verdade já saí do hospital com a complementação. E aí também tem muito isso, né? Porque, como dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente começa já a se culpar desde o começo. Meu Deus, porque que a minha tá na fórmula e assim, da fulana não tá. E não tá com leite exclusivo, mas eu não tenho o suficiente, ou o meu leite é fraco, esse negócio, né, que se fala e que não existe, né? Então ela já saiu com o complemento, e aí eu lembro de, assim, me impactar, tu tá naquele momento do puerpério, etc. E assim, eu ouvi, como eu divulgo, né, eu mostro meu dia a dia na minha rede social, eu ouvia muitas mães falando sobre, e assim, o que fez a diferença, assim, eu tô translactando, tô fazendo essa translactação, que é um processo, e que assim, o parceiro tem que estar 100% junto, que no meu caso foi o que fez a diferença, né? O pai da Serena lá 100% junto, pegando muito junto, nas madrugadas, enfim, eu ouvi mães falarem, eu fiz isso e deu certo, então vai que, assim, alguém tá lá do outro lado e vem do futuro para falar, viu, dá certo, só vai. E isso é muito bom, assim, uma mãe ajudar a outra, incentivar a outra, né, estender a mão e dizer assim, calma, isso tudo vai passar, vai ficar confortável, e esse é o nosso papel também enquanto profissional da saúde, né? Dar segurança, tranquilidade para essa mulher que está nesse processo do aleitamento, para ela confiar nesse processo. É desafiador nos primeiros momentos, mas depois é gratificante toda a caminhada. E ao mesmo tempo, assim, a gente ouve muito sobre, amamentar dói, ou assim, a geração, por exemplo, né, da minha mãe, ou de, enfim, muitas pessoas, a minha mãe conseguiu amamentar e tinha muito leite, daí isso também era uma troca que eu e a Lívia fazia, porque assim, como assim, a minha mãe tinha leite e eu não tô tendo tudo isso, como assim? E aí teve um dia que a Lívia até comentou, né, vó, é diferente, nós estamos em outro ambiente, assim, eu tenho uma rotina, né, que eu voltei pro trabalho logo, então, assim, a gente tá com muito mais estímulo hoje do que no tempo da minha mãe, por exemplo, então, isso influencia também, né, a mãe tá mais relaxada, então, tudo isso vai influenciar, e aí tu tá sempre catando coisa que, o chá, o não sei o que, se me mandassem comer grama, eu comia. Falam muito isso. E, doutora Lívia, essa questão da gente estar mais ocupadas, ansiosas, com muito trabalho, o celular, isso também influencia nessa questão na hora de maternar, na hora do leite descer? Influencia, porque são questões hormonais, né? Então, quando a gente tem um abalo ou um sentimento um pouco mais, vamos dizer assim, está mais triste ou preocupada, as mães que retornam ao trabalho mais cedo, elas não têm aquela... fugiu o nome agora. Tempo, não tem... Isso, não tem a dedicação exclusiva para aquele momento e para aquela tarefa que é o amamentar. Então, a partir do momento que tu desvincula isso, já começa a redução, né? Eu sempre falo para as mães, quando você retornar ao trabalho, vai acontecer uma redução de produção, mas eu vou estar aqui para te ajudar, para a gente manter esse fluxo ou para aumentar esse fluxo, para que ela consiga manter esse processo do aleitamento, né? Porque hoje a Organização Mundial da Saúde preconiza aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? E a maioria das nossas mães, as autônomas nem se fala, que voltam antes, né? Mas as mães que têm a carteira assinada, elas voltam com 4 meses, 5 no máximo, né? Então, elas precisam programar tudo isso para manter a exclusividade do aleitamento materno. E quando elas começam a pensar e planejar, então é toda uma questão emocional, hormonal envolvida, que acaba tendo sim um impacto na amamentação. E durante a gestação, já tem como ir preparando essa mente, além do corpo, ir preparando a mente para conseguir amamentar, tirar esse medo? Você fez alguma coisa sobre isso? Eu consultei com a Lívia. A garantia vale. Exatamente. A gente tem cursos de preparação, né? Que eu acho que é muito importante as mães participar, mesmo quem não tem condições de ter um acesso na área privada, né? Tem bastante profissionais que dão dicas, né? Nos meios de comunicação.
Mas você ter um profissional para chamar de seu é muito mais fácil e tranquilo, porque eu vou estar ali do teu lado o tempo que você precisar, né? Então a gente faz uma preparação pré-parto, onde eu explico tudo para a paciente o que vai acontecer, quais são as fases desse leite, né, dessa amamentação. Então, conforme ela vai passando, ela vai lembrando do que a gente conversou. E claro, assim, quando o bebê nasce, a gente já entra em contato de novo e começa tudo de novo, né? Porque com o bebê é diferente. Daí essa rotina, né? A gente passar no pré-natal com um boneco ou mostrar a teoria é uma coisa, agora quando a gente tem o bebê no colo é outra situação, né? Então essa preparação é importante e deixa a paciente mais tranquila, né? Sim, muito. O que eu vejo, assim, é que a gente tem também, tem o lado bom e o lado ruim, né, da internet, de ter muita informação. Porque é muita informação jogada, então se tu não tem um profissional para dizer, não, isso faz sentido ou... Se é de verdade, ser feito. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é outra coisa, né? Que assim, a gente vê as mães estocando leite loucamente. Também é um negócio, né, que me perguntam muito na rede social, meu Deus, tu estoca? Gente, ou eu amamento, ou estoco, ou eu vivo, trabalho. Então, assim, tem coisas que para algumas vai ser e para outras não vai. E, assim, não existe certo e errado, porque uma coisa que eu ouvi no início, quando eu estava, né, iniciando ali a amamentação, enfim, é que assim, o bebê está aprendendo e você está aprendendo também. E assim, vai ter o certo, não tem certo e errado, tem o que vai funcionar para vocês. Então, assim, tanto quanto você é novo, né? A gente esquece isso, que parece que a gente tem que nascer sabendo amamentar. Não, eu já sei como que encaixa ali, como é que apega. Não, tu vai aprender do zero. Então, assim, tu tá ali e muitas vezes não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que tu tem que aprender, né? E aí aquele formato vai ser o bom para vocês dois. Isso aí. Geralmente a gente ouve falar muito, né? Nasce uma mãe, nasce um bebê e os dois já se conectam e sabem, né? Naturalmente. Naturalmente. Só que às vezes a gente vê que a maioria das vezes não é assim, né? E a gente precisa ter essa autoconfiança. Eu lembro que a Marina me perguntava muito assim, Tá tudo né? bem, né? Não E ser tá assim. tudo bem. Isso aí. Não, e assim, ó, é muito individualizado hoje o processo do aleitamento materno, né? A gente tratava, ó, eu já fazem 17 anos que eu tô no mercado, então há um tempão atrás, parecia ser mais fácil, né? Só que hoje é muito individual. Cada paciente tem um formato de corpo, tem uma vida social, um trabalho, então a gente precisa organizar tudo isso para o sucesso do aleitamento materno, né? Eu tive cirurgia na mama, não tive, então tudo isso é individual. Então a internet ajuda, sim, mas num global, né? Aquela coisa mais minuciosa, individual, aí é um profissional para te ajudar. E antes a Marina comentou a questão de toma um chá, come uma grama, ela ainda brincou, né, que ela faria tudo. Eu lembro que quando minha mãe teve minha irmã, que eu já era maior, eles falavam pra ela comer nega maluca que descia o leite. Tomar Não, é chá cada uma, que cada descia o um. leite. Aí tem a questão do bico de silicone, uns dizem que é bom, Ai, outros tipo, não. O que dá pra tentar e o que é um mito, doutora? Então, a gente tem os galactogogos naturais que a gente pode usar, né, nessas situações de aumento de produção ou descida, mas a gente sabe que isso é tudo uma questão hormonal. Então, a gente precisa que o corpo faça esse movimento para ter a descida do leite. Após a descida do leite, a gente vai organizando essa produção para ver como é que vai. Só que quem comanda isso é a mãe e o bebê. Mas o bebê nesse processo da sucção efetiva, numa pega correta, e a mãe também nessa questão de estar tranquila, né? Se ela tá com uma rede de apoio maravilhosa, a Marina tinha uma rede tem ainda, né? Porque ela ainda amamenta, o esposo sempre muito presente, a mãe também, né? Sempre dando esse apoio. Quanto comer, a nega maluca, enfim. Não é a nega maluca que vai fazer descer o leite, mas sim uma alimentação saudável, ela estar bem nutrida e bem hidratada para que esse leite venha. Porque é uma mãe que não come, que não se hidrata, não tem como produzir um leite. eu lembro que até a pediatra falou na primeira semana, quando a gente foi consultar, ela falou: se você comer sopa, o teu leite vai ser sopa. Se tu comer comida, teu leite vai ser comida. Porque também se fala isso muito. Na primeira semana, ai, tem que comer uma canja, tem que comer uma sopa e não sei o que. Tá, eu quero comida, porque dá fome. Porque dá fome. Eu sinto mais fome do que na gravidez. Então, é uma das coisas também que, né? E assim, esses galactogogos aí que são chá, enfim, tinturas e
cápsulas, etc., são coisas que ajudam. Isso que eu pedi pra Lívia, né, no primeira semana, viu? Eu não tomei o chá, não sei o que, não sei o que, acho que tá secando, não sei. E ela viu, não tem todo esse poder. Calma, não tem tudo isso, entende? Ele vai ajudar, mas o principal vai acontecer hormonal, né? É o hormonal e é o processo de estímulo, né? O bebê sugando no peito de uma forma correta e efetiva é o que vai manter essa amamentação, né? E do Perdurar por tempo. bico ali também eu iniciei usando, né? Porque já no hospital a pediatra já me orientou a comprar esse bico e tal, e também foi um processo, né? Até a gente tirar o bico. Foi isso que eu vi que, assim, fez toda a diferença eu ter uma profissional perto, né? Para ir lá me acompanhar, porque daí esse bico é uma cascata, né? Tudo dentro da amamentação é uma cascata. Então, tem o bico ali. Aí eu fazia essa translactação. Aí o que acontece? Com o bico, vou falar aqui, né, numa visão leiga, mas Sim. assim, com o bico ele não fazia tanta sucção quanto necessário e não estimulava o suficiente o meu Pra peito descer mais. para descer mais leite, né? Então eu precisava, em algum momento, fazer a retirada. E aí a Lívia foi me acompanhar para fazer essa retirada do bico. E aí, assim, tu já tá sensível, já tá. E aí tu tira o bico, o bebê estranha, porque ele tava acostumado a mamar no bico, naquele De bico. jeito De fácil. plástico, é. E aí, assim, tá, agora vai no bico do meu peito. Mas aí tem que dar um. Tem um jeito ali e tal. E aí, assim, eu lembro que meu marido. Comando. E daí, assim, o bebê vai brigar com o peito. E aí, assim, se fosse por mim, eu. Não, tá brigando, não quer? Bota o bico de novo. Bota de novo. E aí, assim, não, a Lívia deu, ó, vai fazer desse jeito, qualquer coisa o Gui ajuda, segura, pega, né? E meu marido segurava junto, então é um processo muito intenso, porque assim, é uma coisa que tu vive, parece que foi 45 dias, eu vivi um ano naqueles 45 dias, porque São intensos. é muitas vezes que você amamenta, né? No meu caso ainda é livre demanda, então assim, a cada 2 horas ela quer mamar. E aí, assim, é um looping, né? Tu tá ali, daqui a pouco de noite já tá diferente, aí regride um pouco, tu já acha que, ai meu Deus do céu, não tá dando certo. Enfim, ter alguém com conhecimento profissional, assim, pra te falar técnico, não, é assim, tá tudo certo, ou não é, né? Eu acho que faz toda a diferença. Eu lembro quando a gente colocou o intermediário, a Marina veio do hospital já com, né? Eu falei pra ela, calma, é melhor um bebê no peito com o intermediário do que sem o intermediário na mamadeira, né? Então a gente vai organizando esse processo até que a pequena começou a sugar de uma forma diferente, a gente consegue fazer a retirada, não precisa mais translactar, então as coisas vão se acomodando e se ajustando, né? Só que isso tudo é bem como a Marina falou, é uma cascata, a gente precisa ir subindo ou ir descendo e manejando para cada situação, né? Porque cada paciente é única. E eu acho que uma coisa que gera muito medo nas mulheres antes de maternar é a questão também na hora da amamentação. Vocês comentavam antes do laser, das feridas, de empedrar também o seio. Isso ainda acontece muito. Por que isso acontece? Acontece. Porque a gente, assim, como eu falei antes, é todo um processo hormonal, né? Quando o bebê nasce, esse leite ele vem em pouco volume, porque o bebê precisa organizar, sugar, respirar e deglutir, né? Então, se vem muito leite, ele vai estar sempre se afogando ou tossindo, então fica desconfortável para a mãe e para o bebê também, porque sempre aquele receio, será que vai se afogar, será que não vai? Então, vem pouco volume até ele fazer essa organização. Com a descida do leite, esse volume aumenta consideravelmente. Então, isso faz com que o bebê sugue de uma forma mais efetiva, só que essa mama produz leite desorganizadamente. Então, fica engurgitada, fica uma mama tensa, uma mama mais pesada, mais quente, Meu né? Deus. Desconfortável, e a gente maneja isso com compressas frias, com ordenha se necessário, né? Então, assim, depende de cada paciente, é uma apojadura, é um engurgitamento. Fissura, né? Se dá por qual motivo? Posição errada, né? Às vezes o bebê nasce com a língua presa, que a gente diz que precisa fazer a frenectomia, né? Então, fazendo isso, às vezes machuca essa mama. E aí a gente tem esses produtos que hoje estão no mercado, esses materiais, né, e equipamentos que nos auxiliam. A rosquinha é uma aliada imbatível para a mãe, que é onde vai fazer o uso para não ter o atrito ao mamilo, Muito bom. né? Então, enquanto ele está nesse processo de amamentar, vai usar o laser, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Só que sozinho ele não faz nada, como eu sempre digo, né? Ele precisa ter
tudo organizadinho, aí ele faz só a cicatrização da ferida. Se eu não sei a causa dessa ferida, a gente vai usar laser em cima de laser e a ferida não vai Vai cicatrizar. continuar. Porque a gente precisa manejar essa pega, fazer com que seja isso feito da melhor forma possível. E aí a gente trata. Isso é uma coisa que me perguntavam muito sobre. Eu não tive, né, fissura, mas assim, me perguntavam muito sobre isso. Ah, tu teve fissura, teve que fazer laser, teve, né? E aí a Lívia me explicou também sobre isso, porque assim, você tem que ensinar o bebê a pegar. Então ele precisa aprender novamente aprender novamente não, aprender do zero, né? A pegar aquilo. Então, assim, é uma coisa que não é, ai, já nasceu, já sabe como que vai mamar. Não, ele tá aprendendo também, ele tá aprendendo a sugar também. Então, isso eu vejo. No início, ela ficava 2 horas mamando. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver assim, gente? Muita fome. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou, né? Então. Todo esse tempo. E agora é assim, 10 minutos ela aprendeu a sugar, enfim, é uma coisa que. E no Que é um início, trabalho, né, pra ela e no também. início a gente tem toda uma questão de posicionamento para justamente para a mãe aprender e para o bebê aprender. Depois que os dois se conectam, que aquele plug acontece, a mamenta tá caminhando, né, Maria? Aham, Tipo assim, expõe o peito para fora, vem aqui, mama e deu. Mas no início não era parece assim. impossível. A gente precisa organizar, sentar, acoplar a almofada, posiciona a cabeça, assim é mais confortável. Bota o apoio no braço para não cansar o braço da mãe. Então Meu Deus. Parece que é igual dirigir. As primeiras parece que tu não vezes vai tudo errado. Pensar na mexer no embreagem. pedal, Depois vai automático. Vai. É isso aí. Aí depois, quando flui, é muito prazeroso e é gostoso. E para nós, profissional, é muito gratificante ver a evolução desse processo, né? Porque eu lembro que às vezes a Maria, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter Será leite? que tem uma luz no fim do túnel? Eu dizia tem e não é o trem, calma, que a gente vai conseguir. E foi indo, já passou por mastite, já passou Já. por ducto obstruído, e Aham. tá aí firme e forte amamentando. E o que vocês diriam para as mulheres que vão nos assistir, que estão passando por esse momento, ou que estão gestante, ou pensando em gestar e têm medo de amamentar? Vai lá, Marina. Ai, meu Deus, eu acho que assim, eu acho que é muito válido a tentativa. E assim, nem para todas vocês vai ser natural, né? Como para mim também foi, eu tive dificuldades, então assim, escolher uma pessoa para estar do teu lado, que você confie, que tu possa contar, faz toda a diferença. E assim, vale muito a pena, né? Porque é uma troca, além de nutrir o teu bebê com o melhor que, né, que existe, vale muito a pena porque é uma troca silenciosa ali de amor. E eu, quanto profissional, sempre digo, né? A gente precisa respeitar muito o desejo dessa mulher e até onde ela vai querer levar essa amamentação. Sim. Porque às vezes começa o processo do aleitamento e tem pacientes que não se identificam com isso. E tá tudo bem. A gente precisa acolher mais e julgar menos, né? Fazer com que esse processo do aleitamento seja leve, satisfatório e gostoso para essa mãe. Porque aí sim ela vai conseguir nutrir o filho com todo esse leite que é ouro e ainda passar para ele, né, todo esse amor e aconchego que a gente vê as mães amamentando com prazer, né? E sempre assim, ter profissionais ao seu lado com conhecimento que vão te dar esse apoio mesmo você amamentando ou não, né? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para acolher e fazer desse momento maravilhoso. Com certeza. Marina, muito obrigada, parabéns aí pela paciência Obrigada. também para manter essa amamentação. E doutora Lívia, muito obrigada pelas ajudas. Obrigada eu pela oportunidade. E para você que está nos acompanhando, esse é um assunto muito importante a gente falar de amamentação, de aleitamento materno, não somente no agosto, mas também durante o ano inteiro com as mulheres. Confira lá no di.com.br mais informações.